Então, pessoal, estou aqui para fazer o vídeo mais difícil que eu já gravei até hoje, mas também o mais necessário. Fazem 3 dias que eu tive o meu parto do Pedrinho e eu quero aproveitar o calor ainda da emoção do momento para compartilhar com vocês o relato do meu parto. Mas antes eu quero contar um pouco como tudo aconteceu ao longo da minha gestação, até para vocês poderem entender o meu sentimento diante do desfecho que teve. Quando eu pensava em ter filhos no passado, eu sempre falava, eu vou fazer cesárea, não quero passar por parto natural. Só tinha relatos ruins à minha volta a respeito de parto natural, então eu pensava, não é pra mim. Porém, conforme eu fui evoluindo, mudando minhas perspectivas, meus valores, vendo a vida com outros olhos, me tornei psicóloga, vi a importância dos processos naturais na nossa vida. Vocês sabem o quanto que eu sou defensora de uma vida mais natural possível hoje em dia. Eu fui revendo tudo isso e passei a colocar assim, eu quero ter um filho de parto natural. Claro que entendendo realisticamente, que isso não se trata apenas de uma escolha, mas de um desejo. Então, quando eu e o Gabriel decidimos, no início do ano, ter um filho, isso já estava muito certo na minha mente, e eu comecei a me preparar para isso, assim, comecei a estudar, vi o que era importante fazer ao longo da gestação, então comecei a fazer fisioterapia pélvica, acompanhamento com doula. Estudei muito, li muito sobre parto, vi muitos relatos de parto. Realmente, assim, me preparei, vocês acompanharam, acredito que muitos de vocês, tudo que eu fiz, exercício físico todos os dias, assim. Eu não deixei uma noite de fazer atividade física. Então, mesmo cansada, trabalhando muito, escrevendo livros, eu dei o meu melhor também emocionalmente, não só para o parto, mas por todos os cuidados emocionais que eu sou super defensora a gente ter na gestação. É inclusive que eu defendo aqui no meu canal, enquanto psicóloga, quando eu atendo as pessoas, eu estou sempre alertando sobre isso, o quanto que é importante a gente trabalhar essas questões na vida das pessoas de forma muito inicial. Isso já começa antes mesmo da gestação. Na gestação, então, nem se fala. Então, eu fiz tudo isso, assim, muita atividade física, alimentação. Agora, na reta final da gravidez, comendo tâmaras todo dia, sem açúcar, 0 açúcar. Já não comia muito antes, mas tudo que eu via, assim, que poderia influenciar de forma positiva no parto, fui fazendo, mentalizando, trabalhando minha mente. Enfim, me preparando de todas as formas possíveis, mas entendendo também, como psicóloga, de que é um processo que a gente não tem controle, Que por mais que a gente faça tudo isso, a realidade sempre se impõe sobre a nossa vida e vulnerabilidades vão fazer parte inevitavelmente. Então, ao mesmo tempo que eu me preparava para tudo isso, eu também me preparava para desfechos que poderiam não ser da forma que eu gostaria, porém sempre acreditando assim, não, vai dar certo. Então, quando eu entrei na 32ª semana de gestação, o Pedrinho se encaixou muito, assim, a ponto de a gente nem conseguir mais medir a cabecinha dele nos exames, na ultrassom. Ele já estava, assim, muito bem encaminhado para um parto natural. Posição cefálica, apresentação cefálica, tudo indo muito bem. Os médicos que me acompanharam falavam assim, não, tem tudo para esse teu filho nascer super rápido, principalmente parte do expulsivo, porque ele já está muito bem encaixado, talvez ele nasça, ali a partir da 37ª semana, muita chance dele nascer. E eu fui, conforme foi avançando as semanas, até me sentindo um pouco angustiada, no sentido assim, eu preciso parar de trabalhar no consultório, porque ter uma agenda, ainda mais no fluxo que eu trabalho, quem me conhece sabe que eu sou bem intensa em tudo que eu faço, então comecei a ver assim, não adianta fazer toda essa preparação e chegar no dia do parto eu estar exausta, eu não estar bem, inclusive fisicamente, para todo esse processo. Eu preciso então reduzir meu ritmo. Trabalhei também a minha mente, que não é fácil para mim esse momento de não trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa muito vinculada a isso, considerando que isso representa dentro dos meus valores. Então, tive que também trabalhar todas essas questões, os meus esquemas diante disso. Mas, vamos lá, fui, enfrentei e comecei a ficar em casa a partir da 38ª semana, continuei fazendo coisas principalmente ligadas às minhas publicações,
mas não tinha mais o compromisso de agenda, porque é uma questão que me aflige mais no sentido assim, eu não quero entrar em trabalho de parto e ter que ainda avisar as pessoas que eu não vou poder atender no próximo dia, porque eu estou em trabalho de parto, né? Então, era uma questão diferente essa da agenda, por isso que eu decidi parar com os atendimentos. E daí passou uma semana, passou duas, e já tava na 39ª semana, e daí vocês sabem, né, quem é mãe, já passou por isso, ou quem já teve relatos assim, é muito comum as pessoas começarem assim, teu bebê não vai nascer, isso e aquilo, e no início eu lidei numa boa, porém aquilo começou, com o tempo, me fazer mal, no sentido assim, poxa, será que, né, o que vai acontecer, por que não tá dando certo, apesar de eu saber racionalmente que isso ainda poderia se prolongar por algumas semanas, né? Tem bebês... Eu mesma nasci com 41 semanas e 6 dias, então é algo que hoje em dia já se tem um cuidado maior para que não se alcance tanto tempo de gestação, mas também pode acontecer, enfim. Então, eu fui ficando angustiada e chegou um ponto, inclusive um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, que eu decidi, assim, começar a colocar limites nisso. Eu comecei a me afastar das pessoas, ficar mais em casa, sair para caminhar em horários que as pessoas não tivessem contato comigo, porque eu vi que, assim, essa invasão excessiva começou a me fazer mal, assim, esses comentários que muitas vezes eu sei que as pessoas não fazem com uma intenção ruim, mas eles não começaram mais a me agregar, pelo contrário. E comecei também entrei na semana 40 de gestação, né, apesar de ter uma margem de erro. Na semana anterior, quando eu estava com 39 semanas, eu fui na última consulta com a obstetra que me acompanhou e ela falou para mim que a partir daí, então, estava encerrado, que ela podia fazer por mim, que eu tinha que, se eu entrasse nas 40 semanas, começar a monitorar a cada 2 dias os batimentos dele por meio do cardiotoco, que pode ser feito no hospital, e inclusive porque eu optei, isso é também uma parte bem importante de falar, eu optei por fazer o parto num hospital que ela não trabalhava, então por isso que ela encerrou comigo, apesar de que isso também me deixou bastante desamparada emocionalmente, porque eu imaginei que ela ia me atender com 40 semanas ainda, porque uma coisa é o acompanhamento, outra coisa é o parto, mas não foi o que aconteceu e eu também já esperava isso, considerando a relação que a gente teve ao longo da minha gestação. Então, eu comecei, ali quando entrei com 40 semanas, fui 2 vezes fazer o exame de cardiotoco e já comecei a ficar aflita, né? Meu tempo tá acabando e Pedrinho, vamos nascer, no sentido de que eu não queria induzir o parto, porque eu já tinha estudado todos os efeitos disso. E toda aquela questão, assim, né? Como eu falei, não tinha mais a médica que estava me acompanhando, então comecei a entrar num cenário mais incerto. E até agora falando do porquê eu escolhi ter num hospital que não era o que ela atende. Foi uma outra questão que eu analisei durante o período da gestação. Eu comecei a pensar assim, poxa, estou fazendo todo esse preparo para o parto, e o parto é muito também a nossa mente na hora, o ambiente. Eu, como mestre em psicologia ambiental, sei do quanto que o ambiente ele impacta na questão psicológica. Então eu comecei a ver assim, poxa, lá no Hospital X, geralmente tem várias pessoas em trabalho de parto no mesmo momento, é um ambiente compartilhado, não tem a opção, mesmo inclusive de forma particular, para a pessoa ter um espaço reservado, apenas ficar sozinha num quarto para ter o trabalho de parto. E no outro ambiente, não que não poderia ser compartilhado, mas é um hospital bem menor, as chances são bem menores. Então, eu fui conhecer o hospital durante a gestação, vi assim, um ambiente bem melhor, bem mais assim, humanizado, ao meu ver, bem tranquilo. Nas 2 vezes que eu fui, não tinha ninguém em trabalho de parto. Comecei a fazer o cardiotoco lá, mesma coisa. Toda vez que eu ia, era do lado da sala de pré-parto, nunca tinha ninguém, super tranquilo. Então eu vi assim realmente que era o ambiente certo para mim ter. Porém, o que daí eu tive que fazer era chegar no dia do trabalho de parto e fazer o parto com o médico que tivesse de plantão, porque a médica que me acompanhou não ia ir e a essa altura do campeonato não ia arrumar outro médico, né, gente? Então eu ia fazer com o médico que estivesse lá e torcer para ser um bom profissional. Quinta-feira, dia 3 de novembro, eu até coloquei no Instagram falando sobre esse momento que eu precisei me afastar um pouco do convívio com as pessoas, ficar mais na minha, mais reservada,
justamente porque não estava me fazendo bem. Inclusive, gente, assim, cuidem muito com o que vocês falam para as pessoas que estão passando por isso, assim, porque a gente quando não está passando, a gente tem uma boa intenção, só que a gente às vezes não consegue compreender o impacto emocional que isso causa nas pessoas, e não só durante a gestação. Quando o bebê nasce, comentários sobre o parto, cuidem muito. Assim, na dúvida, não falem. Acolham o que a pessoa está sentindo. Fiquem em silêncio, porque às vezes o silêncio é muito melhor do que muitas opiniões e comentários que não cabem, não vão ajudar realmente as pessoas. Inclusive, o motivo de eu estar também gravando esse vídeo e querer contar tão detalhadamente para vocês é porque eu não quero ficar repetindo essa história para todo mundo que me perguntar. Todo mundo tem me perguntado já. Eu vou contar uma única vez aqui pelo vídeo e eu não quero precisar cada vez acessar essa história, porque eu sei que não é esse o processo também que vai me auxiliar, só vai me causar desgaste. Eu estou vindo aqui de coração aberto, de forma corajosa, expondo a maior frustração da minha vida, e eu quero também que a partir disso todo mundo respeite isso em mim, essa dor em mim, e consequentemente a gente possa encerrar isso. Então, voltando, na quinta-feira eu fiz esses desabafos, eu acredito que me ajudou muito emocionalmente e consequentemente, beleza, me aliviei, fui dormir e eu tava já com muitos sintomas, assim, toda semana me dava muitos sintomas, perda do tampão mucoso, cólicas, contrações de treinamento, assim, parecia toda vez que eu ia entrar em trabalho de parto, só que a coisa não evoluía. Muitas noites, assim, eu acordava várias vezes com contração, só que de manhã passava, ou ficava com contração até de meio-dia, daí passava. E na quinta pra sexta, eu à meia-noite acordei com dor, com contração, e pensei, mais um dia que vai passar, e beleza, vida que segue. Já tinha até marcado o próximo cardiotoco pro sábado, enfim, tava seguindo minha vida. Porém, eu comecei a não dormir mais, eu fui umas 8 vezes fazer xixi, e aquilo começou a evoluir. Então, pensei, não, tem uma coisa diferente. De manhã, quando o Gabriel acordou às 6 e pouco, eu já estava obviamente acordado, nem tinha mais dormido, e eu falei pra ele, e ele falou assim, nem vamos se empolgar, né, já se empolgou tantas vezes, vamos deixar a coisa acontecer. Eu falei, não, com certeza, né, vamos seguir. Porém, deu 7 horas, eu tomando café, eu falei, Gabriel, olha, acho que hoje o Pedrinho nasce. Hoje tá muito diferente do que já esteve em todas as outras vezes. Hoje, o bicho pega. E a gente ficou muito feliz, assim, nossa, muito feliz. O Gabriel tava em êxtase, assim, daí eu falei, não, calma, tu vai viver a tua vida hoje de manhã normalmente, eu também, porque isso aqui vai longe. Assim, eu sentia claramente que ia longe ainda a situação. Então não adianta a gente se desgastar agora, porque isso talvez, daí sim que a coisa não evolua como precisa ser. Então, nós dois vamos botar a cabeça no lugar e viver o nosso dia. E foi o que a gente começou a fazer, realmente. Então, o que aconteceu? O Gabriel foi pra academia, a Patrícia estava limpando a nossa casa, eu fui fazendo as coisas, quando dava uma contração eu parava, continuava fazendo, fui caminhar, postei stories ali pra vocês, nem repararam, né, que eu estava em trabalho de parto, fui fazendo assim, seguindo a vida, e falando com a minha doula, que foi uma pessoa maravilhosa, que me acompanhou demais durante a gestação, assim, todo o suporte realmente que eu tive sobre dúvidas sobre parto na gestação, técnico, foi a minha doula e a minha fisioterapeuta que me deram, porque, inclusive, nas consultas que eu fazia, era uma questão muito assim, de avaliar exame, ver a ultrassom e acabou. Agora, esse suporte, esse aprendizado, esses ensinamentos, todos os processos eu aprendi com elas, que foram excelentes profissionais, tanto a Natália enquanto doula, e que também é enfermeira obstetra, quanto a Gabriela, que é fisioterapeuta. Então, fui falando com a minha doula, inclusive a Gabriela também me mandou mensagem aquele dia de manhã, eu acho que ela estava com pressentimento, e daí eu contei pra ela o que estava acontecendo, e fui seguindo. Daí de meio-dia, almocei, a Natália falou assim, Natália, acho que de tarde eu vou pra ali, porque do jeito que tá me falando, contrações cada vez mais regulares, com dor, vamos acompanhar de perto isso aí a partir da tarde.
E daí foi o que aconteceu, assim. Eu via que quando eu deitava, relaxava um pouco, eu pensei, eu tenho que poupar um pouco agora minha energia, porque vai que demore muito, né? Só que daí diminuía muito o ritmo das contrações. Então eu pensei, não, então vamos acelerar agora, porque daqui a pouco vai que ele nasce, vamos aproveitar essa adrenalina e vamos embora. Então, às 2h30 da tarde, a Natália chegou na minha casa e eu nem tinha contado pra Patrícia, ela tava aqui limpando a tarde toda, fazendo as coisas, ela nem sabia, ela só viu uma movimentação. E daí a gente viu que os batimentos do Pedrinho estavam um pouco altos, ela falou, Natana, se isso aqui não baixar, a gente vai precisar ir pro hospital. Pedi pro Gabriel parar de trabalhar, como ele trabalha home office, então foi super rápido. Só que daí ela falou, não, vamos se acalmar, vai lá tomar um banho, relaxa, vamos monitorar mais um pouco. Daqui a pouco, pronto, regularizou os batimentos dele, beleza. Daí ela falou assim, quando a coisa, o bicho pegar mesmo, assim, tiver contração atrás de contração, assim, a gente vai pro hospital. E daí foi, caminhamos o loteamento, vivemos a vida normal e ela falou assim, gente, se eu não visse, assim, que realmente tu tá em trabalho de parto, que eu tenho certeza, eu não ia acreditar, porque tu tá muito bem. E realmente, gente, assim, ó, eu caminhava, fazia as coisas, falava, fizemos janta, café, tudo, assim. E foi indo. Deu 11 da noite, a Natália falou, meu, Natana, as tuas contrações não evoluem no sentido de que elas precisam ficar mais próximas. Então, talvez vamos para a maternidade, para justamente ver alguma estratégia, né? Talvez estourar a bolsa, ainda não tinha estourado. Vamos lá pra gente, inclusive, monitorar a dilatação. E eu falei, não, beleza, vamos. Chegamos lá, o médico me avaliou, ele falou assim, não, e que inclusive tinha sido o médico que na quinta-feira fez o meu cardiotoco, eu gostei muito dele, eu pensei, nossa, muito bacana esse médico. E ele ainda estava lá de plantão, quando eu cheguei lá na sexta à noite. E então, quando a gente começou a fazer lá, né, a avaliação, ele falou assim, gente, tu tá com 8 centímetros, isso é inacreditável. Ele falou assim, as pessoas chegam com 3 centímetros aqui, enlouquecidas de dor, e tu tá com 8 centímetros plena. Isso é raríssimo. Ele falou, meu, dá pra ver que tu se preparou muito, porque é fora da curva totalmente. E daí fui lá pra sala de parto, as enfermeiras todas me falando a mesma coisa, gente, como isso, como tu tá assim nesse estado, né, de plenitude numa situação dessa. E foi. Só que, né, a contração vinha, enfim, começou a ficar mais dolorosa, entrei na fase que todo mundo fala que é a pior. E daqui a pouco estava com 10 centímetros de dilatação total. E eu pensei, meu, agora vai, né? Todo mundo assim já preparando as coisas pro Pedrinho vir, e eles falaram assim, agora tu vai começar a sentir os puxos, a vontade de fazer força. E daqui a pouco ele vai sair. E aquilo começou, gente. E foi. E eu não tinha os puxos, eu não tinha vontade de fazer força. E daí eles começaram assim, então, vindo a contração, mesmo sem vontade, tu faz. Eu botava a mão, eu sentia já a cabecinha dele, assim, e eles olhando, não, tá ali, assim, olha, tá pra sair, vamos lá. Botava toda a força que eu tinha e não ia mais. Enfim, foi. E pra mim, assim, parecia que passava, assim, 5, 10 minutos, mas já tava passando horas. Pela noção, assim, né, tanto que eu tava me esforçando. A gente fez todas as posições possíveis de parto, banho, enfim. A Natália falou, Natana, eu acho que fala com o médico, vamos estourar tua bolsa, vamos tentar essas coisas, vamos começar, porque tu não pode ficar tanto tempo no expulsivo, tem um limite do expulsivo, o médico também começou a me falar, as enfermeiras também. Beleza, estouramos a bolsa. Não mudou nada, continuou a mesma situação. O médico falou, ó, a gente tem mais 1 hora, porque daí a gente não pode mais deixar o Pedrinho ali nesse estado que ele está, vai começar a entrar em sofrimento fetal, o batimento começou a cair, a gente tem que, né? E eu comecei assim, gente, eu tava, imagina, né, 30 horas já sem dormir, numa exaustão assim que, sério, é inexplicável, mas assim, dando o meu melhor pra dar certo. Então, o médico falou assim, não, vamos tentar a ocitocina, né, porque nosso tempo tá acabando.
E aquilo foi um veneno, assim, pra minha mente, como eu sou uma pessoa que eu quase não me cobro, pensar que o meu tempo tava acabando e que a coisa não evoluía. Isso foi me deixando ansiosa, uma adrenalina. E eu falei, não, vamos. O Gabriel também falou, Natana, nós não temos mais o que fazer, vamos tentar a ocitocina. Eles colocaram 20 ml, não fez nem cócega. Eles botaram direto já para 60 ml de ocitocina. Continuou a mesma coisa, demorava 7 minutos para vir a próxima contração. De tão exausta, assim, eu comecei mesmo na contração praticamente pegar no sono. E daí a Natália falou, Natana, vamos fazer força, a gente não pode desistir. E eu, não, vamos fazer. Enfim. Essa é a mais forte que tu teve, Natana? Mais forte. 10 centímetros. Mas tu consegue fazer uns 10 agachamentos aí, né? As precisações eu não tô afim de levantar. Parece que tá com 10 centímetros. Tá me enganando. Essa é a mais forte que tu teve, Natana? Deu 6 horas da manhã, o médico falou, não tem mais o que fazer, a gente tem que fazer cesárea, porque o bebê não pode mais ficar, ele tá em sofrimento fetal. E, enfim, é isso. E, gente, sério, foi uma decisão muito difícil pra mim, porque eu olhava e eu via assim, aquilo tava tão próximo, faltava tão pouquinho pra ele sair, pra ele coroar, assim. E daí ele falou assim, eu vou chamar o anestesista, daqui uns 10 minutos eles vêm te buscar, enfim. Naqueles 10 minutos, assim, toda a contração que veio, mesmo eu estando assim no limite da minha força, eu fiz tudo que eu pude ainda, assim, eu continuei lutando até a última contração, até, assim, tomar anestesia, que inclusive quando eu tava tomando anestesia pra cesárea, eu ainda tive a última contração. E, enfim, nessa última contração daí, né, eu comecei a ficar anestesiada, eles até tiraram, tiveram que botar de novo, e eu nem senti nada, todo mundo fala assim, é terrível a anestesia, eu nem senti nada, assim, depois de tudo que eu já tinha passado. Porém, daí a hora que a anestesia começou a fazer efeito, eu fiquei muito mal, porque imagina, né, eu tava com ocitocina super alta, anestesia, tudo agindo simultaneamente, o médico aplicava naquele acesso lá, medicação atrás de medicação para tentar regular meus batimentos, e uma sensação terrível, eu achei a sensação da cesárea terrível, só que claro, né, eu tava num outro estado emocional, talvez quem faz cesárea numa situação totalmente diferente é outros 500, mas pra mim foi terrível. Eles só tiraram o Pedrinho e falaram assim, a gente vai baixar a cortina ligeiro, mas a gente tem que levar ele. E, enfim, eu tinha imaginado totalmente um outro cenário, de pegar ele, de abraçar ele, enfim. E eles levaram ele correndo, assim, porque tinha que fazer. O Gabriel foi junto, assim, para avaliação dele. Depois deu tudo certo, ele ganhou Apgar 9, 10, mas na hora, né, eu fiquei lá e eu fiquei muito mal. Aqueles minutos que eles ficaram dando aqueles pontos em mim foi intermináveis, assim. Nossa, foi sem dúvida a pior sensação que eu tive na minha vida inteira. Enfim, então... Depois eu fui pro quarto e eu ainda tinha 8 horas pela frente para esperar a anestesia sair de mim. Tinha começado a dar de mamar pro Pedrinho. Eu tava morrendo de fome porque eu passei a noite inteira sem comer, porque depois que eu entrei realmente ali no expulsivo não tinha mais o que fazer. Eu tinha que, né, me focar naquilo, não podia ficar comendo, até porque vai que precisasse pra cesárea. Então eu tava morrendo de fome, muito fraca, muito cansada. Mas enfim, fiquei lá esperando aquelas horas intermináveis. Eles até me liberaram antes, porque eles viram assim que eu realmente precisava me sentar e comer. Então deu 1h da tarde e eles falaram, não, vamos levantar a tua cama, vamos começar a te deixar comer, porque, enfim, tu já passou coisa demais. E daí às 2 horas eu levantei pra tomar banho, todo mundo ficou admirado do jeito que eu levantei, porque eu levantei normal assim, porque eu queria tanto tomar um banho. Eu queria tanto me sair daquela situação, assim, porque estava muito doloroso para mim. E daí eu fui me recuperando no período da tarde, fui conseguindo me conectar com o Pedrinho, né? Porque daí eu já estava não mais sob efeito da anestesia.
tinha parado de tremer, porque eu tremia muito depois da anestesia. Graças a Deus consegui comer, não passei mal, enfim. Até porque eu pensava assim, não, eu não posso passar mal, eu tenho que conseguir comer, eu tenho que me restabelecer. E daí, a gente foi, eu e o Gabriel, interagindo, conversando sobre tudo que eu passei, sobre a frustração, porque eu realmente preciso viver essa dor, gente. Eu não posso negar ela, eu sei quanto psicóloga, eu falo isso pra vocês todos os dias, então nada mais que justo e coerente eu caminhar minha fala, e é isso que eu estou fazendo. E comecei a aceitar a situação, sabendo que eu dei o meu melhor, sabendo que eu fiz tudo o que eu pude, e que é isso, que a vida é essa, que a realidade sempre vai se impor sobre a gente. E não dormi nada, sábado para domingo, porque estava muito pesado ainda dentro de mim. De domingo para segunda, mesma coisa. O Pedrinho, um anjinho. Ele só estava bem malzinho no sábado, por tudo que ele tinha passado. Daí depois tiveram que fazer uma lavagem estomacal nele à noite, porque ele tinha ingerido mecônio, já tinha mecônio, por todo, né, o processo, tanto que demorou, enfim, expulsivo. Então, no domingo ele se restabeleceu, ficou um anjinho, dormiu a noite toda. E ontem, quando a gente veio para casa, então eu comecei a me restabelecer mais ainda, né? Agora tem toda a recuperação da cesárea, que era uma das questões que me pesava muito para não querer, porque sou uma pessoa muito ativa, então agora esse processo de 1 mês, eu sei que se tivesse sido parto diferente, eu já estaria quase 100%, porque com cesárea, a médica que foi me avaliar no domingo, ela falou assim, eu achei que tu era acompanhante, não a paciente, Natana, de tão bem que tu estás, as pessoas definitivamente não ficam assim depois de uma cesárea, e todo mundo ficava me falando isso no hospital, me tratando super bem, falando o quanto que eu estava sendo fora da curva, e eu sei também que foi porque o meu corpo estava preparado para aguentar tudo isso, por tudo que eu fiz, então todos os cuidados que eu tive não foram em vão, eu sei que eles beneficiaram diretamente o Pedrinho e a mim durante a gestação, e sem dúvida, isso faz toda a diferença. Então, meu corpo aguentou, mesmo passando por tudo isso, sendo colocado ao limite nessas 2 experiências, e agora eu sigo com a minha recuperação. Não é nem por uma questão física, porque o meu físico eu sinto bem, só que eu sei racionalmente que tem muita coisa para cicatrizar dentro do meu corpo, que eu não posso fazer esforço, porque pode me dar muitas complicações, então eu tenho que me segurar, entrar num ritmo muito lento agora, pedir ajuda para as coisas, que não é uma coisa que eu gosto, que não é uma coisa fácil para mim. Mas eu quis gravar tudo isso pra vocês, gente, porque eu comecei a pensar, essa noite foi a primeira noite que eu dormi melhor, porque eu estou sofrendo, sentindo, né? Eu não digo sofrer, porque sofrer é uma escolha, a dor é inevitável, eu estou sentindo a dor que eu preciso sentir diante de tudo isso. E essa noite já foi mais fácil, eu já dormi, isso me fez muito bem. Mas antes de eu dormir essa noite, inclusive quando eu pensava que eu ia falar no vídeo pra vocês, eu pensava assim, uma das principais coisas que eu vejo enquanto psicóloga na vida das pessoas e que as pessoas me trazem e que é a demanda mais difícil para lidar são as frustrações da vida. Quando aquilo que a gente quer não sai conforme a gente imagina. Inclusive eu tenho até um livro caixinha da Matrix sobre frustrações que eu fiz exatamente por conta disso. E essa foi, sem dúvida, uma das maiores frustrações da minha vida. E nada mais justo do que eu vir aqui dizer pra vocês que eu sei que dói, gente. Eu sei que passar por frustrações é muito ruim. Mas que são inevitáveis e é a gente que vai ter que lidar com isso, escolher como vai lidar. Então, eu sei o quanto que é importante viver, sentir o que precisa ser sentido em relação à experiência, não é negar. Eu sei que se fosse a Natana do passado, né, considerando os esquemas que o parto me ativou, que foi sem dúvida o esquema de fracasso, de vulnerabilidade, eu só pensava assim, olha as expectativas que todo mundo tinha em cima de mim, que eu ia ser muito boa, que eu ia conseguir, e agora eu não consegui. Isso assim, foi um monstro dentro da minha mente. O pensar num primeiro momento em ter que falar para as pessoas que eu não tive o parto, no sentido de toda a expectativa que tinha em cima de mim, começou a me remeter, assim, às minhas sombras mais profundas do passado, assim, de quando uma vez na escola eu tirei um 10 numa matéria e o professor começou a falar assim,
A Natana é a melhor da turma nessa disciplina, sem dúvida. E aquilo foi, assim, uma pressão em cima de mim, o ensino médio inteiro, em que eu pensava, eu não posso decepcionar, eu não posso tirar menos que 10 nessa disciplina, porque todo mundo espera isso de mim. E no parto, eu via que as pessoas esperavam isso de mim também. Então, isso começou a vir, assim, gente, ativou meus esquemas de uma forma violenta. Mas eu olhei para tudo isso, eu acolhi, eu reconheci. O Gabriel tem sido maravilhoso. A gente conversa muito sobre não só essas sombras do parto, mas todas as sombras que um filho coloca a gente em contato na nossa vida. Inclusive, eu quero falar para vocês que eu sempre soube disso, mas agora eu vivo a experiência na prática, para falar ainda com mais propriedade. Esse pós-parto, ele muitas vezes, essas questões que a gente fala, hormonalmente, a mulher fica mais frágil, realmente acontece, mas vocês podem, assim, olha, confiar no que eu digo. O pior é as sombras que já estão na nossa vida há muito tempo que esse momento ative, e elas vêm com força. E é aí que a gente pode se perder muito forte. Por isso que muitas mulheres ficam com depressão pós-parto, por isso que a coisa ela vai para um outro patamar muitas vezes, porque é um momento assim, e não só na mulher, no homem também, gente. E sabe, gente, eu queria dizer que a gente planeja, a gente cuida, a gente se esforça, a gente estuda. Você planeja, se cuida, esforça, se dedica. E você sonha com parto normal. Mas a gente sempre tem que estar preparado para e se não der certo. E esse e se chega. E hoje foi um caso desse. E no fundo, sabe aquela esperança, não, vai dar, eu tenho certeza, vai dar. Não, agora vai. Mas não deu. Mas sabe, queridos, essa virada de chave faz toda a diferença. O teu preparo emocional faz toda a diferença. Então, assim, não adianta se preparar somente para o parto natural, vaginal. Você tem que se preparar para o possível parto cesárea, para o puerpério, para a amamentação. A gestação é um... Então, sobre gestação, gravidez, parto, sobre todas essas coisas, para mim, isso foi uma coisa nova, porque eu nunca tinha visto isso de perto. Eu, enquanto filho mais novo, nunca tinha acompanhado uma gestação assim tão de perto e vendo tantos os detalhes, então foi um momento de muito aprendizado. Eu aprendi muita coisa durante esse período, sobre bebês, sobre a saúde da mulher, enfim. E em relação a tudo isso, tem as questões fisiológicas, né, de tu entender o que isso significa na vida de uma família, na vida da mulher, mas também entender as questões psicológicas que isso impacta na nossa vida, na vida da família inteira, né? Inclusive mim enquanto pai. Algo que eu vejo assim sobre a gravidez, sobre a gestação, é que ela traz muita coisa da nossa vida à tona. Ela traz coisas às vezes do passado que tu começa a se lembrar como era na tua época, muitas vezes coisas que não estão 100% resolvidas dentro de ti e tu começa a refletir. E é um momento importante porque tu reflete coisas que muitas vezes estava lá no fundo e tu começa a repensar sobre aquilo e tu começa a entender aquilo melhor, muitas vezes de uma visão mais atualizada. Então esse ponto foi bem importante. Em relação ao parto, para mim, às vezes quando as pessoas relatavam assim, sobre parto, como que funcionava, eu particularmente nem dava muita atenção, achava isso que era tipo um procedimento tipo um procedimento cirúrgico, alguma coisa assim, tipo, uma coisa que um pouco significante, vamos pensar assim, sabe? Nunca dei muita atenção para esse tema, mas depois assim que eu vi como que é o parto em si e eu vi tudo a energia que a mulher precisa colocar em cima de um parto para que ele aconteça, sinceramente mudou drasticamente o que eu pensava sobre o assunto, porque
é algo assim que muitas vezes, que hoje muitas vezes a gente está conectado, vamos dizer, em tanta tecnologia, em tanta coisa assim avançada assim, em questões tecnológicas, e quando tu vê algo que inicialmente parece tão primitivo, mas que é tão do ser humano, é algo assim realmente emocionante, e tu vê não só do ponto de vista fisiológico, pensar assim que uma criança sai de dentro, de dentro da mulher, mas do ponto de vista psicológico, também confesso que foi assim uma coisa que me impactou bastante, porque assim, ó, tu tá ali naquela situação e tu tá vendo a tua companheira, a tua esposa, a pessoa assim que tu divide tantos bons momentos, assim que tu se importa, que tu ama tanto, passando por aquelas dores, passando por tanta coisa difícil e vencendo cada um dos obstáculos, enfim, isso são coisas assim que realmente ativam sentimentos dentro, pelo menos despertou dentro de mim, que até então eu nunca tinha tido uma experiência assim tão forte, assim, tão significante do ponto de vista emocional, assim, e até porque não foram minutos, assim, que tu viu uma coisa e aquilo te chocou, e são horas, assim, tu vai vendo aquilo tudo acontecendo, dores intensas, passa, enfim, então são coisas assim que são chocantes, e como eu disse, talvez se fosse uma pessoa estranha, sei lá, talvez eu não sei, eu acho que mesmo assim seria impactante, mas como é a pessoa que tu ama, que tu tá ali junto, que é a tua companheira, que tu quer o bem, isso é algo assim que realmente te desperta sentimentos e emoções muito fortes, assim, é algo assim que te choca de certa forma, e ao mesmo tempo que, em relação à minha experiência, ao mesmo tempo que tu te choca com aquilo, mas tu também precisa ser forte para aguentar, para ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai dar um suporte emocional para outra. Tu tem que ser forte, tu tem que aguentar aquilo tudo. Então tu vê a pessoa que tu ama ali sofrendo, passando uma dor muito forte e de repente tu tem que engolir aquilo e tu tem que dizer não, tu tem que ser a pessoa que vai ser o porto seguro daquela mulher. Então realmente é algo assim que eu não fazia ideia que seria assim, e confesso que a minha opinião assim mudou drasticamente. Realmente é algo assim emocionalmente muito forte, fisiologicamente assim muito forte, e enfim, uma experiência que ao mesmo tempo é desafiante, mas também é incrível, assim, e tanto para mim, enquanto uma pessoa que nunca tinha presenciado isso, mas também pro relacionamento, assim, tu vê assim, a pessoa que tu ama tanto, ali naquelas condições, tu vê assim, o quanto que tu realmente ama, porque daí tu vê o quanto tu se importa com ela, e ainda trazendo um filho ainda, que é do casal, é simbolizar assim, todo o amor, tudo que o casal sente um pelo outro, simbolizar numa criança, e o esforço que a mulher coloca para trazer essa criança ao mundo é algo assim realmente fantástico. Eu acho que essa talvez é a melhor palavra para definir. Ótimo, amor. Perfeito. Eu quero que tu fale uma coisa. Em relação ao que a Natana viveu, assim, eu disse para ela já quando saiu quando a gente foi pro quarto, assim, que a gente se encontrou, eu disse que ela é uma guerreira, porque não tem outro nome assim que não for uma guerreira, porque passar assim pelo que ela passou, sabe? Passar por todas as etapas que ela passou do parto, todas as dores, tudo aquilo acontecendo, ao final ainda ser submetida a uma cirurgia, enfim, então foram tantas dificuldades e por tantas horas, assim, não foi uma coisa assim de minutos, foram horas que isso aconteceu, e em nenhum momento ela desistiu, em nenhum momento ela disse não aguento mais. Em todo momento ela disse, não, eu vou continuar, nós vamos continuar, nós vamos até o final. Então assim, tu vê ela colocando assim toda a força que ela tinha naquele momento, não força só física, mas psicológica naquele momento, e não desistir, e até o final. Não tem um outro nome que não seja uma guerreira. E a primeira coisa que eu falei para ela é
o orgulho que eu tinha em relação ao que ela tinha feito, porque foi incrível. O que toda essa situação ativou de sombras em mim no Gabriel é de uma ordem absurda. Só que o X da questão, assim, ao meu ver, o decisivo, se a gente vai para um caminho ou para o outro, é justamente a nossa capacidade de reconhecer, ó, essas são minhas sombras e agora eu tenho uma escolha diante delas. O que eu vou fazer com elas? E eu escolhi vir aqui de forma corajosa, forte, abrir meu coração para vocês, falar das minhas sombras, que é o que eu faço todos os dias com os pacientes que eu atendo, enquanto psicóloga, auxiliar as pessoas a reconhecerem suas sombras, porque não adianta negar elas, e a gente encarar, aceitar a dor, viver a dor e entender que passa, que vai passar. Porque no restante, gente, tá maravilhosa essa fase na minha vida. Eu estou muito feliz. O Pedrinho é uma criança maravilhosa. Todos os cuidados emocionais que nós tivemos com ele durante a gestação estão dando um resultado maravilhoso. Ele é muito amoroso. A gente tem uma conexão emocional que é indescritível. O Gabriel também, com ele. É uma coisa, assim, a gente tá em êxtase em todo o restante. Então agora é realmente eu trabalhar os meus monstros, usar isso como uma oportunidade para aceitar ainda mais a vulnerabilidade, o não controle na minha vida, que eu sei que é isso que eu preciso para tratar os meus esquemas, entender que o meu valor não está no conseguir, mas na minha capacidade de tentar, na minha persistência em dar o meu melhor, e que eu não preciso conseguir tudo, eu não preciso ser boa sempre, porque está tudo bem. Essa é a vida, gente. A realidade sempre vai se impor sobre a gente e aceitar isso é o que nos cabe se a gente quer viver bem. Então, é esse o caminho que eu estou escolhendo e esse vídeo justamente veio com o objetivo de ressignificar essa minha história e contar para vocês a minha história, tá bom? Espero que auxilie vocês. Um abraço e continuem aqui no meu canal acompanhando os vídeos semanais sobre a criação do Pedrinho, que já está dando excelentes resultados com base na terapia do esquema, e que a mamãe e o papai dele vão continuar trabalhando os próprios esquemas, que é a coisa mais importante para a gente conseguir conduzir ele bem dentro dessa proposta. Até mais!